quero agradecer, então, o convite do Elias, de toda a comissão, da equipe do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio. Eu conheci a equipe do museu lá, inclusive com o Cândido Campos, que ele pesquisava muito mais do que eu lá nos arquivos, ele conhecia a outra museóloga, toda a equipe antiga, né? Agora eu fiquei mais colega da nossa querida museóloga atual, né? Então, agradeço muito essa oportunidade de conversar um pouco com vocês sobre arquitetura, e o que eu preparei para vocês hoje é uma ideia de como se fosse um tour virtual, a partir de uma ideia que eu vou tentar desenvolver para a gente discutir um pouco a questão do registro do bem cultural. Então, atualmente, a gente tem um processo de registro digital muito avançado, muito diferente e até então não tão estudado, que vai provocar que está provocando aos poucos uma diferença grande na apropriação do próprio bem. Tá? Bom, então eu preparei essa pequena apresentação, depois vou falar um pouco e mostrar um pequeno objeto aqui. Então, inicialmente, a gente começou com a escrita, né? Então, quando a gente pesquisa sobre um bem, sobre arquitetura, a gente procura ler, né, textos e documentos, né, sobre o que aconteceu no... Espera só um pouquinho. Desculpe, que entrou alguém aqui, isso é comum também. Desculpa. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer um trabalho sobre algum bem, né, como a professora Marli falou, que tem uma arquitetura externa, na qual ele já é um próprio bem de obra de arte, e dentro tem outros elementos que são obra de arte também, né, especificamente na arte sacra, inclusive, né, são os bens integrados que estão dentro de uma igreja, que é o caso que a gente vai tratar aqui hoje. Então, primeiramente, a gente faz um estudo, né, da parte escrita. Então, a gente pega o que está escrito e alguém, a partir daquele entendimento, teve uma interpretação e escreveu um texto sobre aquele bem, sobre aquele determinado tempo e naquele tempo, né? Então, a gente lê e, ao mesmo tempo que a pessoa que leu criou uma interpretação sobre aquilo, na leitura, a gente cria uma nova interpretação, né? Então, aí a gente faz, né, há uma espécie de licença poética em ambos os lados, né, de quem escreveu e de quem lê, né, dos dois. Bom, um outro olhar que é muito comum, né, que norteia todos os nossos trabalhos históricos de patrimônio, são as imagens, né? Então, aqui é uma imagem, né, do Hildebrand, é uma pintura, né, uma aquarela. Então, a gente vê um desenho e tem a impressão de que aquilo está bem próximo do que estava lá, né, do que estava bem próximo de uma possível realidade naquele tempo, né, da pintura. Mas também há novamente uma licença poética do próprio autor que pintou aquilo, né, que viu de alguma determinada maneira, né, que, associado aos relatos escritos, a gente consegue construir alguma certeza, vamos dizer assim. E, da mesma forma, a gente, olhando o quadro, também tem um envolvimento, né, tem uma interpretação, né, aquilo nos toca de alguma maneira, com cada autor, com cada artista, com cada peça, e a gente também desenvolve, né, um quê do que é aquele bem, né? Da mesma forma com os desenhos arquitetônicos, já não tão artísticos, né? Aqui eu trouxe um trabalho que é muito comum em pesquisa, são os primeiros registros que houveram no patrimônio brasileiro, né? Esse foi um arquiteto que trabalhou no Museu Histórico Nacional, depois foi para o IFAM e fez vários registros de bens, que era uma coisa que se iniciou antes do patrimônio, se fizeram vários registros, que é o Paulo Tedim Barreto. Esse é um desenho do Mosteiro de São Bento, das fachadas. Então, a gente acredita que esse é um desenho mais próximo da realidade, né? Ele chegou até, inclusive, com algumas leituras de uns monges, desenvolver uma possível evolução do Mosteiro de São Bento, né? Mas também uma interpretação, né, tanto dos monges que leram aqueles escritos, né, assim como o próprio Tedim Barreto ao desenhar algumas características da evolução da arquitetura do Mosteiro de São Bento, né, desde o início da colônia. Da mesma forma, a gente tem o desenho livre já de um arquiteto, já no início da formação do nosso patrimônio. Aqui eu trouxe um croquis do Lúcio Costa, então a gente vê um croquis do Lúcio Costa e a gente tem uma interação com aquele desenho, com aquele ambiente, já começa a produzir uma espacialidade interna também, né? Aí no caso são algumas talhas, né? E
Ainda temos um trabalho técnico também, temos vários, mas eu trouxe algum destaque aqui, o trabalho fantástico da Sandra Alvim, né, da arquitetura religiosa colonial no Rio de Janeiro, e ela também faz vários gráficos, vários desenhos, como se tentasse nos auxiliar a que interpretássemos melhor aquilo que está lá construído, né, e o que pode ser visitado ou não. Bom, e aí eu vou pular para a tecnologia, né, como um acréscimo. Na verdade, a escrita já era um lápis, já era uma tecnologia, e a pintura também, as tintas, né? O professor Cândido vai falar talvez mais da pintura, enfim, não vou me aventurar nisso, mas também é uma interpretação e é uma ferramenta, que é o pincel. E com o advento da fotografia, a fotografia trouxe uma certa certeza para o estudo desse passado nosso e na interpretação do patrimônio também. Quando a gente tem uma escrita sobre algum tema, a gente acha que era mais ou menos aquilo. Quando a gente vê uma pintura, a gente tem quase certeza de que é aquilo. E à medida que a gente vê uma imagem, é como se a imagem fosse uma verdade até então, né? Então, assim, uma foto é exatamente assim como era, né? Então, uma foto como um registro que congela aquele período do tempo e permite que a gente se transporte lá e possa ver exatamente aquilo, né? Então eu trouxe alguns fotógrafos para que a gente possa dar um passeio no Rio de Janeiro, né? Eu não queria ser o primeiro, mas enfim, vamos lá, é um passeio, talvez ajude até a abertura da discussão. Então eu trouxe aqui alguns grandes fotógrafos, né, brasileiros, oriundos de outros países, alguns, mas enfim. O Marcos Ferrez foi um grande fotógrafo, né? Todos desse final do século XIX, início do século XX, né? O Augusto Malta, né, um alagoano que trabalhou muito no Rio, para a prefeitura, para a companhia de bondes, ele trabalhou no Jockey, ele fez muitas fotos sobre a cidade. O Joaquim Pinto da Silva, que era o J. Pinto, que era um pesquisador e um fotógrafo da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né? Um grande também fotógrafo, né? Fez algumas fotos. O Sidney Holland, que era um inglês, né? O Sidney Henry Holland, que também fez vários voos aéreos, né? Incrível, que ele tinha 2 aviões, voava no Rio de Janeiro, então ele fez muitas fotos desse período também. E o Jorge Kfouri, né, que também fez voos aéreos, ele era da Marinha, né, da Marinha, que tinha os hidroaviões, que não existia aeronáutica na Marinha, que voava, né, então tinha os aviões, e ele tirou muitas fotos nesse período. Então, esse conjunto de fotógrafos que eu separei para vocês estiveram presentes no início da nossa fotografia, registraram o Centro Histórico do Rio de Janeiro, né, vou dar um foco mais nas igrejas, mas, enfim, eles registraram a cidade como um todo, e todos estiveram muito presentes nas grandes obras e nas grandes transformações desse final do século XIX e início do século XX. Tá? Vamos lá. E aí, um outro olhar, claro, agora eles estão olhando por uma outra máquina, né? Uma máquina que está agregada ao seu corpo, vamos dizer assim, né? Como alguns filósofos escreveram, né? O Fusler fala um pouco isso da caixa, né? A máquina, que é uma caixa preta que você tem e dentro acontece alguma coisa. Claro que depende do olhar do fotógrafo, né? Eu trouxe alguns casos curiosos que são fotos aéreas, são as primeiras fotos aéreas do Jorge Kfouri, né? Então era um outro olhar sobre a paisagem, né? E sobre a cidade, né? E vários destaques de alguns objetos, né? Que são arquitetônicos, que são as igrejas no caso, né? Então nesse olhar a gente vai ter a coleção do Augusto Malta, né? Então aqui é uma foto do Mosteiro de São Bento, e cada foto que a gente olhar agora nessa apresentação, ou se a gente tivesse acesso a ela, a gente comparando com o que está lá, ou sem conhecer o que está lá, a gente pode se apropriar e tentar se integrar nesse espaço. Então a gente olha para uma imagem, né? Poxa, essa é uma imagem do mosteiro, né? E para nós que estudamos com a restauração ou com a memória, a gente também tenta ou rapidamente associar ao que mudou ao que não mudou, né? Então a gente começa a fazer aquele jogo de 7 erros. Era assim, não era assim? Então essa é uma imagem do mosteiro, né? Que tem os 2 copiarzinhos na frente e nas laterais, tem uma torre sineira ainda sem sinos, tem pequenos detalhes, né? E tem o adro da frente, que você subia a um morro, né? Essa é uma foto do Jorge Kfouri, né? De 1917, voando nessa época, né? Pela Marinha. E aí vocês veem uma ponte stencil, né? Essa ponte teve 4 versões que ligavam a Ilha das Cobras até o continente, vamos dizer assim, né? Que está dentro da Baía de Guanabara. E aí vocês veem o Mosteiro de São Bento. No mosteiro, nessa foto do início do século, a gente vê o ginásio do colégio, né? E o colégio praticamente era do lado, então não tinha o colégio de São Bento, ele funcionava do lado do mosteiro, né?
Então, é uma imagem que a gente olha com cuidado, a gente procura essas alterações, né? É uma alteração que foi corrigida anos depois, corrigida, né? Não sei se é o termo certo, mas foi removido esse acréscimo, né? Talvez não tivesse que ter sido, mas foi removido, né? E reconstruído uma parte do mosteiro que tinha sido afetada, né? Essa é a igreja dos jesuítas, no Morro do Castelo, né, também do Malta, né, ele fotografou, ele viveu o Morro do Castelo nos anos 22, 23, que vai ser demolido, então ele viu essas igrejas importantíssimas, registrou, fotografou, né, como outros também fizeram, né, mas fiz um destaque nesses fotógrafos, né. Essa é a igreja de São Sebastião, né, no Morro do Castelo. Outra igreja do Malta também é o Convento de Santa Teresa, né, que é uma igreja muito antiga, né, do Alpoim, está lá o convento e a igreja, né, então ela está lá e na mesma imagem, né, diferente da anterior, perdão, que eu até pulei essa fala, essa é a igreja do Colégio dos Jesuítas, no Morro do Castelo, né, e aqui é a igreja de São Sebastião, no Castelo. Ambos desapareceram, né, depois com a demolição, né, então a gente não consegue ter comparações para quem veio pós essa época, ou seja, como o patrimônio é para as novas gerações, a gente vai trabalhando e vai vendo, né, como se comporta esse tempo, né? Então, aqui, no Convento de Santa Teresa, ele está exatamente como se fosse congelado com essa mesma imagem, com esse acrotério, com a torre, com o muro, enfim, ele está muito, né, preservado nesse sentido, né? Aqui também a igreja de Santa Casa da Misericórdia, que também, a capela da Santa Casa, está em ótimo estado, está em perfeitas condições, inclusive a capela e a igreja aqui estão em excelente estado, ao contrário do conjunto, né, da Santa Casa da Misericórdia, que está com mais problemas, né? Então, a igreja tem sobrevivido, mas com essa imagem. E quando a gente vê essa imagem, também a gente se transporta à subida da ladeira que dava no castelo, né? A gente lembra do museu, do calabouço, daquele espaço, né? Aí dá uma amplitude maior, porque o carro parece ser menor, né? Não tinha a rua era diferente, mas a gente tem essa noção. Aqui é uma foto também do Malta, com a demolição do Morro do Castelo. Então a gente conseguiu demolir toda uma parte histórica, inclusive esses bens que eram essas igrejas que estavam lá em cima, né, que é uma foto até dolorosa de ver, mas é uma coisa curiosa, né? Eu acho que o homem é capaz tanto de construir e como destruir, né? Então a gente literalmente destruiu essa igreja, deslocou para outros locais, né? Houve indenizações, enfim, houve alguma questão, mas de qualquer maneira, para quem chega hoje à cidade, não tem a opção de ter o Morro do Castelo, não está mais lá, né? Aí já é o abandono da igreja lá de cima, e uma festa registrada aqui na inauguração dos Caputinos, que eles vão para lá, para Tijuca, né? Aí é uma inauguração da festa com a igreja ainda incompleta, né? Uma igreja que está lá, levou toda parte do acervo que estava lá, foi para os Caputinos, e o outro foi para o Colégio Santo Inácio, onde tem aquela igreja. Bom, outra igreja também curiosa que eu trouxe para a gente ver, essa é a igreja de São Joaquim, junto ao Colégio Dom Pedro, né? Então era uma igreja, tinha junto ao colégio, da época da inauguração do colégio, e você tem uma igreja enorme, de porte, um largo, né? E depois vai ser ampliada a Marechal Floriano, aquela rua vai ser criada, vai ser aberta, que era a rua transversal, ali é uma rua importante, né? Da direita, então você vai ter um acréscimo dessa rua e a demolição completa de um bem já nessa época. Claro, isso é no início do século 1903, se não me engano, que é demolido, né? Mas a gente tem um registro curioso, né, dessas fotos do Malta à esquerda, né? Acho que não tem nome, são as do Malta, que tem mais acervo, e a outra é do Marcos Ferrez, tá? E aqui as duas fotos do Malta acompanhando a demolição, literalmente, né? A igreja vai sendo demolida e você vai registrando, né? É uma coisa, né, hoje incabível para nós, a gente não conceberia uma coisa dessa, não ser por um motivo de muito força maior, que eu não vejo qual seria, né? Essa é uma outra igreja, né, que é a Nossa Senhora do Parto, no Rio de Janeiro, também foi demolida e foi várias vezes reformada, mas é uma igreja que a gente não tem mais a imagem dela, né, não tem ela no centro histórico, então a gente, quando olha uma imagem, a gente tem certeza de que ela era assim, que ela ficava lá, né? Então é uma imagem curiosa, que nos traz um tempo dela, ela teve vários tempos, ela é uma igreja que vem desde a colônia, né? De 1600, ela é construída a primeira capela e vai crescendo, mas essa é uma das imagens, né, que o Malta registrou na época dele, depois ela foi demolida e foi construído um prédio. Bom, aqui eu trouxe um mapa rapidamente para a gente entender. Esse é um mapa muito interessante, que é do Leopoldo Silva, de 1870, é um mapa que ele está na internet, tudo que eu estou mostrando, gente, está na internet, tá? É tudo fácil de acessar,
num tour virtual que a gente está fazendo, literalmente, e com a apresentação virtual. Então, esse é um mapa, vocês podem acessar esse mapa depois, eu vou passar os links, né? E aí eu destaquei aqui um conjunto, de igrejas, né? Isso aqui é o mapa de 1870, e eu vou, só para destacar algumas igrejas, esse é um mapa já de 35, para vocês verem uma evolução, as mesmas igrejas que estavam lá, a maioria está aqui, com exceção dessa que era do Colégio Pedro II. E nesse mapa eu vou marcar uma nova intervenção, que vai ser a grande intervenção da Presidente Vargas, né? Então aí nós temos a Candelária na frente, a malha colonial pequena, né, bem adensada, né? O próbida, como diria o Olavo Bilac, tem um poema dele assim, que fala sobre a cidade antiga, né? E algumas igrejas, como a São Pedro dos Clérigos, né, que é muito conhecida, muito registrada, Bom Jesus do Calvário, né, Igreja da Conceição e a Igreja de São Domingos, no Largo São Domingos. Então, foram bens importantes que desapareceram, inclusive a São Pedro dos Clérigos era tombada já pelo Patrimônio Federal. Né? Uma imagem, novamente, do Jorge Kifuro, para a gente entender um pouco, não sei se vocês conseguem ver o meu mapa, aqui está a Candelária, o meu mouse, perdão, e aqui vai ser aberta a grande Presidente Vargas, nessa malha bem adensada, ainda um pouco colonial, com a evolução até chegar a um período bem eclético, né, de reformação das casas. Aí já está o traçado do Pereira Passos da Avenida Rio Branco, né, e a Marechal Floriano aqui do lado. Né. Então aí é uma outra imagem, né, eu não tenho autoria dessa imagem, não achei, mas aí aparece claramente a igreja de São Pedro dos Clérigos sendo demolida e, no canto, a igreja Bom Jesus do Calvário. Essa era a igreja, uma das igrejas demolidas, é a Bom Jesus do Calvário, né? É uma igreja com uma arquitetura muito imponente, muito interessante, um hospital, né, da Ordem Terceira também, né? Essa é uma outra igreja, né, que é uma igreja que tinha uma planta elíptica, né, que foi completamente demolida. Parte dessas igrejas e essas irmandades foram para outros lugares, né? Algumas levaram fragmentos dos seus templos para outros, né, para outros templos e contemplaram. Mas essa é uma imagem que a gente tem só dessa forma, virtualmente. A gente olha e pode imaginar o que é, pode ler sobre ela, pode, né? Precisamos muito dessa história para contar ela. Essa é uma imagem da igreja de São Domingos, no Largo de São Domingos, já bem mais no finalzinho da Presidente Vargas, ali perto já quase do Campo Santana. O Largo de São Domingos era próximo, na verdade, da Passos, porque o Pereira Passos vai fazer uma abertura já no início do século, e essa abertura já vai afetar esse largo. Né? Essa é uma foto de 1903 a 1930. Esse é o largo, né, que foi afetado com a abertura, o alargamento da Passos depois. Eu não tenho a foto da demolição. Essa é uma igreja que é a Nossa Senhora de Conceição, que estava naquele conjunto da Presidente Vargas, foi demolida também. Então tem uma foto do Malta, que vocês podem ver, e do lado uma foto da Cruz Geral da cidade, que aparece a demolição aos fundos da Igreja de São Francisco. E desse conjunto principal da Presidente Vargas, sobrou a Candelária, que também sofreu, né, teve no conjunto, vamos dizer, de possibilidade de ser demolida. Né? Depois teve um trabalho sobre a Candelária. Então, quando a gente olha a Candelária aí, inserida naquelas fotos que vocês viram do Jorge Kifuri, aérea, ou nessa foto do do Henry Holland, o inglês que voava, né? Então ele voava para fazer propaganda de peças, de coisas assim, e também tirava fotos. Então é uma foto onde a igreja está completamente inserida na malha urbana. E hoje ela está totalmente isolada, ilhada. Se pensou até em reverter, fazer uma rotação dela para que ela ficasse de frente para a Presidente Vargas. Né? Essa é uma igreja Nossa Senhora da Lampadosa, em 2 momentos, né? Muito comum, todas as igrejas, a gente trabalhou em várias igrejas, elas foram crescendo do período colonial, passaram de capelas à igreja, a matrizes ou catedrais, e foram ganhando acréscimos ao longo do tempo, e acréscimos e remoções, né? De vários períodos. Né? Algumas ficaram mais ecleticizantes e depois voltaram a ser coloniais. Essa igreja Nossa Senhora da Lampadosa. Essa igreja de Santa Rita, hoje é Matriz Santa Rita, é uma foto do Mar Ferrez, é uma igreja que está tal qual ela está aí nessa imagem, de 1800 e pouco, 85, final do século XIX, ela está igualzinha no Largo de Santa Rita. Essa é a igreja de São Francisco de Paula, né? Que quando a gente olha, a gente logo tem aquela ideia. Isso é muito comum para quem conhece a cidade hoje, fica, puxa, era assim o largo, como era, aquelas construções, hoje à esquerda é só estacionamento, né?
essa é uma outra vista dos fundos da igreja de São Francisco de Paula, né? Ela reinava, vamos dizer, elas se sobrepunham as igrejas todas sobre o casario, né? E hoje é o contrário, elas estão perdidas no meio de grandes edifícios. Essa é uma igreja de Santo Antônio dos Pobres, que era uma igreja barroca em 1900 até 1908, se não me engano, de 1808, e em 1930, em 44, 45, ela foi demolida para ser totalmente reformada, e essa igreja foi destruída, e debaixo dela está todo o pavimento térreo dela, porque que era uma rua alagada, eles, para evitar a inundação, eles subiram a fundação, né, e construíram uma igreja mais alta, 1,5 m. E na obra que houve uma obra de restauração recente, se descobriu que toda a base do térreo está lá, os ladrilhos hidráulicos, inclusive. Essa é uma igreja de São Cristóvão, fica numa pracinha, que também tinha um largo, tinha um coradouro. Então, essa visão que você tem ao olhar essas imagens, traz um pouco essa ideia de que, essa questão de que seria assim como seria, né? Você tenta preencher esse vazio, né? Essa é uma ordem terceira também do Carmo, de uma foto do Mar Ferrez. Também a gente não vê a grande torre que ela vai ganhar depois, né? Essa igreja de São José, que continua lá, tal qual aparece nessa imagem, né? Essa é Santa Cruz dos Militares, né, na 1º de março. Então, essas igrejas estão tal qual aparecem nos desenhos, só ao redor dela, o entorno, é que foi se perdendo. Esse é o convento de Santo Antônio, com uma característica um pouco anterior à que tem hoje, né? Já tinha sofrido algumas remodelações na fachada, depois sofreu mais ainda, outra visão frontal, né? Aí com o Largo do Carioca, a subida, né? O chafariz da Carioca estava aqui à esquerda, não aparece nessa imagem. Outra visão da Igreja de São Francisco e do Convento de Santo Antônio, e atrás o Morro de Santo Antônio, que é uma visão que não existe mais, né? A gente destruiu praticamente todo o Morro de Santo Antônio, né? Essa é uma igreja, Nossa Senhora Mãe dos Homens, né? Uma igreja que também estava naquela malha toda do Jorge Kfouri da cidade, e é uma visada aqui dos fundos da igreja, que aparece a Igreja Mãe dos Homens, né? E aparecem outras igrejas, São Francisco de Paula, né? As igrejas com as suas torres reinando, né? Aqui a Igreja do Lapa dos Mercadores, que também está no mesmo local. Acho que já estou passando o meu tempo. Já está acabando. A antiga catedral, o Santíssimo Sacramento da antiga Sé, né? A Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora da Boa Morte, Conceição da Boa Morte, que ela sobreviveu a Rio Branco, né? E foi remodelada na lateral, né? Nossa Senhora do Rosário, que é uma igreja que também estava na Uruguaiana e está até hoje, ela continua, né, por seu exterior imponente, e também foi registrada nessas imagens. Santa Luzia, né, que era uma igreja que estava à margem do mar, né, e depois foi aterrada, né, depois foi demolido o castelo e se fez o aterro depois, e ela ficou sozinha num platô, literalmente, né, onde seria explanada dos ministérios depois, né, e então ela reinava sozinha, descontextualizada, né. Rapidamente passando para outras igrejas que também marcam essa ideia, essa aqui é o Largo do Machado, Nossa Senhora da Glória, quando você olha, vê que ela era bem mais ampla, mais aberta, né? A paisagem, a imagem também mostra ela destacada. Essa é a igreja de Copacabana, que se perdeu, né? Depois virou uma fortificação ao redor dela, englobou completamente, ela sumiu, né? Essa é uma foto do Joaquim Pinto da Silva, da Igreja da Penha, né? No alto do morro, reinando, que é uma imagem que se mantém, né? E aqui, já finalizando, essa é uma imagem também do Jorge Kfouri, de um voo aéreo na Ilha do Bom Jesus da Coluna, né? Que foi, vamos dizer assim, poderíamos completar essa visão com esse convento e a Igreja do Bom Jesus nessa foto do Augusto Malta. Então, essa viagem que a gente fez, muito rápida, perdão, e que a gente poderia desenvolver para cada igreja uma história e contar N histórias e ver imagens e mais imagens, isso no futuro vai ser registrado, já está sendo registrado digitalmente. Então, hoje a gente escaneia os objetos, escaneia as peças, inclusive os objetos sacros também, e pode reproduzi-los em qualquer escala e pode visitá-los virtualmente. Então, essa era uma questão que eu trouxe para vocês, como no futuro, a gente, talvez, ao invés de pesquisar em fotos, a gente vai virtualmente pesquisar e visualizar objetos a partir de novas tecnologias com um novo olhar. Desculpe se me alonguei, era um pouco isso que eu queria colocar. Ouvindo? Sim, professor. Oi, Miriam. À vontade. Miriam, a minha ideia era o seguinte, era mostrar como a gente já faz um passeio virtual, tá? Então aquilo ali não fui eu que fiz, foi o Malta que tirou fotos,
né? Ele tirou fotos literalmente em gelatina, em filme, em papel, né? Em prata, enfim. Ele fez filmes, né? Ele fez imagens fotográficas, né? Mas a gente já digitalizou esse material, o que já nos permite essa ideia de um passeio virtual há muito tempo, né? Então, eu estou estudando numa pesquisa sobre a virtualização dos espaços, dessa memória e tudo, né? Mas você vê como, com esse exemplo, sem ter que escanear, filmar, sem fazer vídeo nenhum nem nada, você vai ver as imagens antigas estão digitalizadas, assim como os documentos. Então, hoje a gente pode fazer uma grande pesquisa virtual, né? Num papel, sem sair, sem ter a necessidade daquele espaço, né? Então, há uma discussão do sentido até do espaço, né? Então era nesse sentido que eu coloquei essa fala, que como a gente pode, hoje, tudo que está ali, se você abrir o site do Moreira Salles, da Brasiliana Fotos da Biblioteca Nacional, e for andando por aquelas imagens, você constrói um tour virtual, né, com o seu know-how que você tem, com a sua expertise, vamos dizer assim. Se você é mais, por exemplo, o professor falou mais do interior e da luz, eu falei mais do exterior, das imagens antigas, né? Mas podia ter falado abordado os interiores, tem fotos dos interiores, mas, quer dizer, você faz o seu apanhado e viaja virtualmente, literalmente. Eu estou falando isso porque eu tinha uma crítica muito grande ao pensar que, à medida que a gente está mais virtual, a gente está longe do espaço físico, né? Então, veja, eu estou estudando isso já há uns 5 anos, e digitalizando edifícios, escaneando edifícios, fazendo tour virtual, essas coisas todas, em monumentos novos, mas eu não acreditava muito nisso, porque eu acho que a pessoa tem que estar junto, né? Para olhar, para tocar, para sentir, para estar no espaço, para ver essa luz que o professor está comentando, né? Você vai ver essa luz lá dentro, sentindo, né? Imerso. Mas veja que contraponto curioso. Veio a pandemia, estamos aqui virtualmente, nos vendo, né? Então, assim, da mesma forma que eu meio que fiz uma crítica à máquina da imagem, da foto, do virtual, a ferramenta que o homem acaba criando nos serve para alguma coisa. Então, era um pouco isso. Tá? Me E isso permite... também, ó, desculpa, Marli, isso também vai Obrigada. servir para você, por exemplo, no caso da arte sacra, né? Eu não sei se vocês conseguem ver aqui, vou colocar um objeto aqui, ó. A gente escaneou uma escultura importantíssima aqui do Museu Nacional e eu imprimi em 3D, na escala que ela é. Então ela está aqui, ó. É uma escultura greco, mas é um brinquedinho. Mas como é que eu tenho esse objeto? Ele não é original, é uma cópia, né? Seria uma cópia, uma réplica da réplica. Mas é uma peça que é fidedigna para um estudo, para mandar para alguém, que eu possa imprimir. Tem prós e contras, tá? Ao mesmo tempo que, se você escanear todo o seu museu, todos os seus objetos de arte sagrada, não é porque você escaneou e está na nuvem e que você pode imprimi-los a qualquer momento que você vai descuidar, né, do que você tem que cuidar, que é o que fisicamente. Porque desse lado ela é bonita, mas do outro lado ela não tem nada. Entendeu? É uma peça que quebrou. Então é um pouco isso. Luiz Cândido Gomes, doutorando de arquitetura e urbanismo na UF, especialista em restauração pela Universidade Federal da Bahia, curso de especialização em conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos. Professor, o senhor tem a palavra. Boa noite. Agradeço muito o convite para vir aqui hoje, né? Fiquei muito, assim, gostei demais das apresentações, né? Eu vou abrir mão de falar, de falar do que eu iria apresentar, porque avançado da hora, né? Já combinei com o Elias que realmente a coisa avançou demais. Eu iria apresentar uma obra que fizemos eu e o Jorge juntos, que seria a obra da Igreja da Saúde. Então, isso fica para um outro dia, né? Mas eu gostaria de fazer alguns comentários, né, rápidos. Como eu disse, eu gostei demais, né? Acho que é muito interessante, né? Porque alguém de fora poderia pensar assim, pô, vai se falar de arquitetura religiosa, né? Pode parecer uma coisa que tem assim, um certo cheiro de naftalina, né? As pessoas podem pensar, né? Mas a gente vê como as coisas são interessantes, né? Como, por exemplo, o Mateus, né? Veja, um jovem pesquisador, né? Refazendo caminhos dos velhos pesquisadores. Olha que bacana o trabalho e que interessante a disposição com que ele se volta para a questão, né? Como ele está visceralmente
engajado na coisa. E é muito bonito isso, né? Muito parabéns, gostei muito do seu trabalho, né? Assim, acho muito bacana e renova, né? Eu tô trabalhando com a fenomenologia, né? E é interessante como a gente vê, né, a questão da historiografia trazida para a vida, né? Como é o caso que a gente vê claramente no Mateus, né? Quer dizer, refazer esse caminho, né, da historiografia é fazer uma nova história, né? E é muito bacana isso, muito traz um olhar diferente, traz a coisa, tira o tal cheiro de naftalina das coisas da história, né? Então isso é muito bacana, né? Também do professor Marcos eu achei muito que também tem uma coisa parecida, né? É um caminho parecido, né? Que se volta para as questões historiográficas e estilísticas da arquitetura, etc., né? Mas com um olhar que, por exemplo, traz questões que estão muito em voga atualmente, que é a questão de decolonização, de descolonização, essas questões de rever conceitos e tal. Então, também muito interessante, né? A apresentação do Fábio também achei muito legal, ela se aproxima muito da questão da fenomenologia, com a coisa da luz, né? Isso é uma coisa muito... realmente trazer a questão da espacialidade para o sentido de lugar, né? Que na verdade para onde está indo, para onde está caminhando a questão da arquitetura e do urbanismo, né? De buscar esse sentido de lugar que transcende, né? E aí a transcendência não é uma atribuição exclusiva da arquitetura religiosa, né? Somos transcendentes todos nós, né? Então é interessante essa questão, como essas questões estão convergindo, né? Inicialmente também o texto inicial do Astorga, que eu sou suspeito, né? Porque o Astorga é meu ex-sócio, então, e meu amigo, um cara que eu tenho um carinho enorme, uma admiração enorme, e como esse trabalho dele, da questão da virtualidade, né? da questão que eu acho que é uma discussão importantíssima para a questão do patrimônio, né? A questão da gente discutir a validade e os perigos da virtualidade, né? As questões, numa época em que está todo mundo olhando para o celular o tempo todo, né? Então, todos esses caminhos, eles, na verdade, não têm nada de naftalina, estão muito vivos, né? E assim, por exemplo, eu imaginei um fio assim, condutor para essas belas apresentações, que eu viria, por exemplo, patrimônio, virtualidade e questão de colonialidade, né? Isso passou por todas as apresentações, né? Então, são super atuais, super pertinentes, né? E estão todos de parabéns, né? Infelizmente, eu não vou poder dar a minha humilde contribuição aqui, mas prometo que para uma próxima eventual oportunidade, se me convidarem, eu vou ter prazer em apresentar alguma coisa, tá? Muito obrigado. Só isso.